Eu não tô sei com se- vergonha de ter falado da Beatriz Segal. Porque ela, claro, eu falei que era uma pessoa distante, de difícil acesso. Ela falou tudo ao contrário, que ela era uma bonequinha, que era um amor, que era uma chuchu, Vamos ver uma cena da... que era Vamos ver uma uma cena da chuchuquinha. Odete Roitman chegando. Pra ver se... Olha ela chegando. Ela nem olhava na nossa cara. Doutor Marco Aurélio está esperando a Rosane senhora, Goffman. Bernadette. É. O amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade pode ser tudo, menos amor. Porque eu estava grávida e já estava, digamos assim, mais de 5 meses. E eu entrei no banheiro, minhas amigas entraram e elas já iam embora. E eu escutei uma falando, acho que a Marina não gosta da família dela. Porque essa mulher faz tanta coisa, e é CUT, e é PT, é movimento estudantil, é comunidade de base, e é um monte de coisa. Acho que ela faz isso porque não gosta do marido e não gosta dos filhos. E a gente, quando está grávida, fica muito sensível. E eu comecei a chorar. Então eu chorava e tampava a boca, porque eu não queria que elas percebessem que eu tinha ouvido o que elas falavam. Aí quando elas saíram, eu não conseguia parar de chorar. Digo, meu Deus, eu quero defender a natureza, eu quero justiça social, eu quero que pare a violência contra os seringueiros, contra os indígenas. E a mensagem é essa, que eu faço isso porque eu não gosto da minha família, é uma fuga, é alguma coisa. Aí eu pensei, alguma coisa tem que me ajudar. Aí eu fui para a biblioteca, tinha uma estante com uma quantidade pequena de livros da área de psicologia. Eu peguei vários, assim, botei em cima de uma mesa e fiquei olhando e parei em cima da obra do Erich Fromm, que eram os 3 livros que tinham lá. Análise da Sociedade Contemporânea, O Medo à Liberdade e A Arte de Amar. E eu peguei um e abri exatamente onde dizia o seguinte: o amor por uma pessoa que não é acompanhado de um profundo amor pela humanidade pode ser tudo, menos amor. E aquilo me deu assim uma luz, assim, eu digo, meu Deus, é isso. Não tem como amar minha família se eu deixo o mundo se explodir ao meu redor. Se eu compactuar com as injustiças, sejam elas sociais, sejam elas em relação à destruição da natureza. A minha demonstração de amor por que são próximos é se eu cuidar do ambiente onde esse amor pode sobreviver. E é impossível ele sobreviver se só tiver amor na minha família, só tiver bonança na minha família. Tem que ter um ecossistema amoroso, um ecossistema de prosperidade. Ministra, primeiro receba o nosso mais fraterno, carinhoso e forte abraço. Saiba que Vossa Excelência é uma figueira firme que nos inspira a seguir lutando por democracia, por justiça climática, pela preservação do meio ambiente. Eu escrevi nas redes sociais, mas falo aqui para a senhora agora que o que eu mais desejei ontem foi que a senhora tivesse chegado em sua casa, tomado um bom banho, se alimentado bem, encontrado pessoas que lhe respeite, que lhe admire e dormido uma noite de sono tranquila e reparadora para acordar e estar aqui hoje de novo. A senhora ontem foi um exemplo de altivez, de força, de elegância, de excelência. A senhora que é uma mulher elegantérrima, mais uma vez, diante daqueles abutres, daqueles selvagens, daqueles covardes, se manteve firme e coerente com aquilo que a senhora se propôs a fazer. Então, em nome da Federação PSOL Rede, que inclusive é o partido da senhora, nós estamos aqui dizendo que Vossa Excelência jamais estará sozinha. Todas nós estaremos todo o tempo ao seu lado, defendendo não só o direito das mulheres fazerem política, das mulheres serem faladas, mas lembrando que os nossos lugares são todos e qualquer lugar. Nós conhecemos exatamente qual é o nosso lugar, porque ele é fruto da nossa trajetória de vida, da nossa história, das nossas vivências, e eu sei que a trajetória de vida da senhora não foi uma trajetória de vida confortável, fácil, em berço esplêndido. A senhora representa o que são as mulheres guerreiras do Brasil e por isso é tão gigante. Sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Eu espero que a senhora sempre tenha um lugar reconfortante e aconchegante para poder voltar, reenergizar as suas baterias e seguir nos conduzindo nesse processo de defesa do meio ambiente, da terra, do clima, neste país que recebe a COP30 e que não pode ser palco de tamanhos espetáculos de ódio e de violação à preservação
preservação ambiental. Estamos todas com a senhora ministra, conte com a gente, receba o nosso abraço, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso desejo de que a senhora continue fazendo o excelente trabalho que a senhora promove, porque é exatamente isso que incomoda os bárbaros. Obrigada, ministra. Obrigada, ela é uma potência de oratória. Olha, eu nunca fiz dos púlpitos um palanque, nem dos palanques um púlpito. Eu sou evangélica da Assembleia de Deus. Eu fui católica durante muito tempo, quase fui freira, me converti à fé cristã evangélica. Eu digo que eu tive uma conversão na conversão, porque eu já era uma pessoa convertida, e sempre tive a clareza de que nós estamos num Estado laico e que no Estado laico a gente tem que fazer política pública para todas as pessoas. Eu fui candidata à presidência da República por 3 vezes, tive voto evangélico, mas nunca manipulando a fé evangélica e nunca dizendo que iria criar mecanismos ou leis para impor a fé evangélica, quem quer que seja, ou para não ter políticas públicas para cidadãos e cidadãs brasileiras que, porventura, tenham outro credo, que não creiam ou tenham uma orientação sexual, independente de qual seja a sua orientação sexual. Então, essa postura, ela permanece. E nós temos que nos dirigir aos evangélicos, aos católicos, aos ateus, aos que têm religião de matriz africana, como cidadãos. E não são todos os evangélicos que estão com Bolsonaro. Uma parte já percebeu que Jesus Cristo não tem nada a ver com uma arma na marcha para Jesus, que Jesus Cristo não tem nada a ver com a falta de compaixão com aqueles que perdem sua vida. Tanto é que ele se dirigiu à casa de Maria e de Marta para ressuscitar Lázaro. Tão era a compaixão, e que ele chorou ao chegar no túmulo de Lázaro. Ou seja, essa atitude de ficar imitando as pessoas porque estão chorando, dizer que é apenas uma gripezinha, aquilo que tirou a vida de quase 700 mil pessoas, isso não tem nada a ver com os ensinamentos dos evangelhos e de Jesus. Então, eu acho que o nome de Deus está sendo usado em vão e a gente não pode fazer isso. Então, vamos continuar nos dirigindo aos cidadãos e cidadãs. A nossa Constituição permite a liberdade de culto e ninguém, enfim, vai revogar o sacrifício de Jesus. Tenha santa paciência. Se fosse para as pessoas seguirem a fé cristã mediante a uma lei aprovada por Bolsonaro e pelo Centrão, enfim, não seria necessário Jesus ir para a cruz. Isso é quase uma blasfêmia, querer achar que você vai impor a moral cristã ao conjunto da sociedade, os valores cristãos, através desses mecanismos. É muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender meio ambiente no ambiente da gente. E foi isso que eu sempre fiz. Aprendendo com o Chico Mendes, que era um cearense seringueiro, aprendendo com a academia, aprendendo com meu tio mateiro, aprendendo com minha avó parteira, aprendendo com meu tio seringueiro, aprendendo que a gente tem que ter a ética. Não é a ética de conveniência, é a ética dos valores, não é a ética de circunstância. Aqui eu defendo a sustentabilidade, lá no meu estado não vou defender. Só foi feita a estrada quando foram cumpridos os pré-requisitos. E eu poderia perder a eleição para o Senado, mas depois eu me elegi com o dobro, por 2 vezes como senadora. E essa mancha eu não tenho no meu currículo de ter tido ética de conveniência. Você sabe que hoje de manhã eu fiz uma longa oração. E eu pedi a Deus que me desse muita calma
muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu na Câmara Alta desse país, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo, Por favor, eu peço silêncio aqui, a ministra está falando, a palavra dela é direito dela. depois do que aconteceu ali, as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado. Piorado. Mas acho que Deus me ouviu. E eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las. Porque quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Virá. Quando você é injustiçado, a justiça virá. Então, isso é o que me conforta. E eu queria dizer, deputado, que eu não vou entrar aqui no debate com o senhor sobre análise de discurso. Eu estudei pessoas que fazem isso incomparavelmente melhor do que qualquer um de nós que esteja nessa sala. Quanto mais. Eu aprendi com um psicanalista chamado Lacan um pouquinho do que significa análise de discurso. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino. E foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política. Mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte. Eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe. Os gregos queriam ser sábios, queriam ser livres. E querendo ser sábios e livres, eles criaram a democracia. Os romanos queriam ser grandes, queriam ser fortes. E para legitimar sua grandeza, sua fortaleza, porque ninguém domina o tempo todo pela força, eles inventaram e deram a grande contribuição para o direito. Os egípcios queriam ser imortais, certo? E querendo ser imortais, eles gastavam mais tempo construindo a tumba do que a casa. Mas deram uma grande contribuição para a medicina. Na Idade Média, as pessoas queriam ser santas, mesmo cometendo muitos pecados e atrocidades em nome da santidade. A gente chega no mercantilismo, há 450 anos atrás, a gente muda milhares de anos de trajetória civilizatória. E o ideal do ser é capturado pelo ideal do ter. Então, o ser cientista, o ser filósofo virou fazer ciência, fazer filosofia, o ser santo vira fazer igreja, fazer dízimo, fazer fiéis. E a gente chega na década de 60, na Revolução Cultural, e a relação amorosa entre duas pessoas vira fazer amor. Numa cosmovisão em que a base de orientação é fazer e ter, há que se criar um buraco negro para botar tanta coisa que se faz. E o que é que nós fizemos? Criamos esse buraco negro. Ele chama-se consumo.
Você faz e consome, faz e consome. Só que nós chegamos a um ponto em que, tentando suprimir aquilo que a natureza nos limitava, a gente chega ao limite da própria natureza. E o limite da própria natureza está dizendo, há limites para ter. Há limites para ter. O planeta nos limita. Somos 7 bilhões de pessoas desejando infinitamente ter coisas. Se o padrão de produção e consumo dos europeus, dos americanos e dos japoneses for universalizado, não tem planeta para tudo isso. Mas como é que a gente vai viver se sentindo criativo, produtivo, livre em um mundo que nos limita? Só se nós fizermos um deslocamento e introjetarmos o ideal do ser. Porque há limites para ter, mas não há limites para ser. Não há limites para ser o melhor entrevistador, não há limites para pintar o melhor quadro, não há limites para dar a melhor aula, não há limites para ser, mas há limites para ter. E talvez isso possa ser o caminho. A pergunta que se coloca é, o que queremos ser? Obrigada por me trazer em casa, Chico. Aquele bar era um pouco longe, mas eu amei o arroz agrelo. Sim, aquele bar é famoso pelo arroz agrelo e pela batata glamour. Que bom que você gostou. Agora eu vou indo porque já tá tarde. Poxa, tá tarde mesmo. A minha cama é bem grande. Se você quiser, eu posso te receber aqui essa noite. Lalinha, o que as pessoas vão pensar? Não quero que pense que eu sou desse. Logo a gente vai se ver. Boa noite. Ai. Boa noite, Fernanda. Ainda trabalhando? Pensei que você já estivesse em casa dormindo. Não aguentei de curiosidade com esse encontro seu com a Lalinha. Me conta tudo. Conseguiu descobrir alguma coisa na casa da família apresentador? Fernanda do céu é pior do que a gente imaginava. Vai de falsidade ideológica até sequestro. Como assim, Chico? Eu tô de cara. Coleguinha, senta aqui e me conta tudo. Preciso me atualizar pra gente decidir o que fazer. Toquinho, meu filho, você voltou. Eu não acredito. Você voltou pra mim. Como eu tava te falando, Douglas, você não vai se arrepender se me colocar pra apresentar o Rodrigo Show na sua emissora. Eu tenho certeza que eu vou ser a nova Hebe Camargo. Apresentar um programa numa emissora grande como a minha é bem difícil. Será mesmo que isso vai dar certo? Douglas, você não confia no meu taco? Você não confia na minha capacidade? Eu sou uma pessoa... Rodrigo, como assim? Como que você trouxe o Toquinho pra casa assim do nada? O que aconteceu? Eu tava no show, eu levei a Tidinha no show da Xuxa e lá na entrada eu encontrei o Toquinho. Mas ele falou que não se lembra de nada, não sabe como foi parar lá. Então eu só trouxe ele pra casa. Meu Deus, mas aí muito estranho tudo isso. O Toquinho ficou todos esses dias desaparecido? Aí foi só você aparecer que ele voltou? Não, eu já sei o que vocês estão pensando de mim, mas não se preocupa, Carlos. Eu só queria trazer o Toquinho de volta pra casa e eu vou subir, vou preparar algumas coisas e tô indo embora dessa casa pra sempre. Rodrigo Xuxa, por favor, não vá! Precisamos de você aqui! Foi você que me fez ficar quando eu já pensava em partir. Foi você que me fez acreditar num amor que não podia existir. E se a verdade aparecer, eu só espero que consiga enxergar que mesmo sem saber quem eu era, foi você que me fez ficar. Ai, até que enfim eu não fiz a Xuca à toa. Finalmente consegui, hein, Rodrigo? Você é muito difícil. Ai, Carlos, só você mesmo pra me fazer ficar. Mas e agora? Você já sabe que eu não sou o Rodrigo apresentador. Então, Rodrigo, vamos dizer que você é o Rodrigo apresentador. Assim você cumpre as agendas e fica protegido. Caramba, vou fazer live no TikTok, pedir rosinha e dólares e mostrar a geladeira da mansão. Vai ser difícil, hein? Isso, ele tá aqui deitado porque desmaiou. Ele tava na jacuzzi e desmaiou, venham logo. Oi.
Onde eu tô? O que aconteceu? Rodrigo, que bom que você tá acordando. Rodrigo, a gente tava conversando ali na jacuzzi e você desmaiou. Você tá bem? Ah, Douglas, eu tô bem. Isso já aconteceu antes. Deve ser ansiedade pelo meu programa na sua emissora. Eu tô muito ansioso. Bom dia, Willy. Nossa, quanto tempo eu não te vejo por aqui. Que roupa legal você tá usando. Tô vendo que você é adepto à cueca de renda. E isso me deu uma ideia. Oi, Rodrigo. Nossa, como você tá lindo, com a pele ótima. Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Que ideia é essa? Então, é que eu estou pensando em mudar umas coisas lá na fábrica. Além da linha de Curvilei by Rodrigo, eu quero lançar também uma linha de cueca de renda. E pensei em você como garoto propaganda. Acho bacana todo mundo da mansão contribuir. Rodrigo, você acha mesmo que eu vou colocar meu corpo naquela fábrica de coisa brega? Amor, tô indo pra fábrica. Quer ir comigo? Ah, eu queria. Acabei de chamar o Willy pra trabalhar com a gente na fábrica. Queria ele como garoto propaganda da minha linha de cueca de renda, mas ele recusou. Depois eu converso com ele aceita. Senhorita Maia, a senhora está presa por ter recebido dinheiro do sequestro do Toquinho apresentador. Gente, como assim? Eu não tenho perfil de cadeia. Olha bem pra minha cara. Como que vocês vão me prender? Chama a polícia. Por favor, chama a polícia. Chegamos, coleguinha. Precisamos avisar o senhor Carlos Baú que a primeira suspeita já foi presa. Isso mesmo, colega. Mas é melhor você ir sozinho. Se a Lalinha me vir por aqui, ela pode desconfiar de tudo e estragar a investigação. Calma, já vai. Vai quebrar a campanha da casa. Já vou. Boa tarde. Eu sou a policial Fernanda e preciso falar com o senhor Carlos Baú. E, se ele estiver aí, o senhor Rodrigo também. Lalinha sabe, Lalinha viu. Quem mentiu, quem traiu, quem fugiu. Lalinha sabe, não adianta negar. Nessa mansão ninguém sabe disfarçar. Fique aí, chatinha, que eu tenho um servicinho pra fazer. Você ia me atrapalhar. Agora eu quero ver você gravar esse programa, Rodrigo.